Ele tinha 19 anos quando a casa começou a parecer um lugar que não o reconhecia mais. Não foi uma grande briga, não houve traição, não houve um evento único que pudesse ser apontado depois. Foi uma soma de pausas na conversa, de olhares desviados, de recados deixados no frigorífico, de tá tudo bem, respondido com um tom mudo. À noite, as luzes acesas nos quartos criavam ilhas de silêncio, cada um habitando sua própria constelação. O som do telefone tocando no quarto de Tiago era mais forte do que qualquer palavra dita à mesa, porque ali, no mínimo, alguém vinha com urgência. Lá embaixo, na sala, Marcos e Júlia continuavam a vida como se ainda estivessem na fase em que um tá bom bastava. Eles iam ao trabalho, comentavam sobre a conta do seguro, julgavam notas escolares com mais desaprovação do que curiosidade. Pequenas atitudes que no primeiro momento pareciam triviais, um conselho imediato, uma bronca curta, a pressa para dormir, foram cavando uma distância que passou a ser quase física. O que ninguém percebeu foi que o afastamento não chegou de repente. Ele chegou em parcelas, programado por gestos diários que pareciam inocentes. Quando Tiago finalmente trancou a porta com força e saiu sem avisar, a casa inteira ficou mais vazia do que parecia possível para 3 pessoas morando sob o mesmo teto. No começo parecia uma família comum da cidade grande. Júlia, que trabalhava meio período na contabilidade de uma empresa local e mantinha a casa funcionando como quem equilibra pratos de vidro. Marcos, que registrava longas jornadas no escritório trazia para casa a autoridade das decisões profissionais. E Tiago, um jovem de características às vezes tímidas, outras vezes explosivas, transitando entre o fim do ensino médio e a busca por identidade. As manhãs eram sempre corridas. Lanche na mão, mochila às pressas, carro de volta para casa vazio demais. À noite, a rotina repetia-se como um ritual que ninguém havia pedido, mas que todos cumpriam por hábito. No jantar, conversas curtas, reportagens na televisão, o trabalho do dia, uma crítica velada sobre o desempenho escolar. Você precisa se esforçar mais, dizia Júlia sem olhar diretamente para o filho. Não vamos ceder, acrescentava Marcos, como se a disciplina fosse um remédio amargo, indispensável e comprovado. Para eles, as ações pareciam correções necessárias, maneiras práticas de preparar o filho para um mundo que exigia esforço. Para Tiago, aquilo soava mais como uma lista de falhas do que como um convite para se abrir. Ele guardava o que sentia em frases curtas, tô bem, tá tranquilo, respostas que se transformaram em paredes finas. Dentro do quarto, com as cortinas sempre semiabertas, Tiago lia comentários de amigos na internet, procurava refúgio nas mensagens longas que trocava com um primo distante e tentava articular palavras que em casa nunca encontravam espaço. Várias vezes tentou puxar conversa, contou sobre um projeto que gostou na escola, mostrou um vídeo que o emocionou, falou sobre dúvidas sobre carreira. Recebeu em retorno uma solução rápida: inscreva-se em curso X, estude isso, largue isso que é besteira. Ele desejava ser ouvido, ouviu instruções. No íntimo, percebendo que cada opinião era logo transformada em correção, Tiago começou a escolher o silêncio. E o silêncio, naquela casa, tinha um peso que os pais confundiam com tranquilidade adolescente. Eles pensavam que o filho precisava de espaço, que era normal se fechar às vezes. Não viram que o espaço se transformava em um vazio perceptível quando ninguém mais fazia a pergunta que importava: como você está de verdade? As coisas foram se acumulando como pó em móveis pouco usados. Pequenos episódios que talvez passassem despercebidos isoladamente, mas que juntos formaram um padrão. Houve a reunião com a coordenação da escola, marcada para uma quarta às 7. Júlia deu prioridade a um prazo de trabalho e pediu para que Tiago fosse sozinho. Ele foi, sentado em silêncio, e voltou com olhos cansados que ninguém comentou. Outro dia, Marcos prometeu ir ao jogo de basquete, mas o cliente exigiu uma reunião de última hora. O filho viu o carro sair vazio, imaginou o pai apertando o volante com pressa e aprendeu a não esperar presença. Houve também os comentários comparativos, inevitáveis e cruéis na sua sutileza. O Roberto sempre foi bem resolvido, a Maria nunca deu trabalho. São frases que para os pais funcionavam como parâmetros, para Tiago eram etiquetas que o reduziam a um erro em processo. Ele tentou falar sobre ansiedade num fim de semana, e ouviu que todo mundo tem sua fase.
e como se suas sensações fossem um objeto descartável que não merecia mapa nem cuidado. A escalada foi invisível porque se deu em microgestos. A maneira como alguém tira os olhos de você quando entra na sala, a pressa em terminar uma frase, a prontidão em consertar tudo em vez de perguntar por que aquilo dói. Houveram brigas, sim, mas quase sempre curtas, resolvidas com um "foi mal" colocado no almoço, como se pedir desculpas em meia frase fosse suficiente. Tiago começou a perceber que, se ele gritasse, conseguiria atenção e isso o colocava numa posição inédita, a de ser notado por ser intenso demais. Mas o que ele realmente queria não era ser reconhecido pela intensidade das explosões. Queria ser reconhecido pelas pequenas coisas que o faziam ser quem ele era. Em vez disso, havia uma cultura de solução imediata. Preocupação transformada em plano de ação, tristeza transformada em conselho prático. Cada resposta prática funcionava como uma porta que se fechava diante da necessidade dele de simplesmente desabafar. Ele aprendeu a guardar, a reduzir, a praticar o silêncio como quem aprende uma nova língua que ninguém mais fala naquela casa. A noite em que tudo mudou não começou com gritos, começou com um prato quebrado. Foi durante o jantar algo trivial. Júlia comentou as notas recentes. Não posso pagar faculdade para nota baixa, Tiago, e Marcos, sobressaindo a voz, acrescentou. Você precisa escolher algo prático. Ele, que vinha de um dia em que ninguém perguntara se estava bem, deixou o garfo cair, não por acidente, mas como uma pequena demonstração física do que não conseguia mais segurar dentro de si. O barulho fez ambos se calarem por um segundo. Esse segundo foi suficiente para ele dizer algo que vinha sendo mastigado havia meses. Vocês não me ouvem. A frase flutuou na sala, leve e pesada. Júlia o olhou com surpresa, Marcos com impaciência. Como assim não ouvi? Perguntou Júlia, já adotando um tom que queria ser reconfortante, mas que soava investigativo. Quando você chora, a gente resolve. Quando reclama, a gente manda estudar, disse Tiago com a voz trêmula. Você dramatiza demais, respondeu Marcos, numa tentativa de reduzir a dor a um problema comportamental. As palavras acenderam algo que nenhum deles tinha previsto. Tiago pegou sua mochila, caminhou até o quarto e anunciou que precisava de um tempo fora de casa. Ele saiu naquela mesma noite. Não houve bagagens organizadas, apenas uma mochila com o essencial, uma respiração profunda e a porta que bateu com força, como se o som pudesse traduzir tudo aquilo que não havia sido dito. Nos dias que se seguiram, houve telefonemas sem resposta, tentativas de explicação que resultavam em mensagens lidas e não respondidas. A casa transformou-se em cartografia de pequenos ritualismos. A cadeira vazia à mesa, o casaco no cabide que ninguém mais usava, o copo esquecido no quarto que ninguém lavava. Só então, num fim de semana sem compromissos, Júlia encontrou um envelope sob o travesseiro de Tiago. As mãos tremiam quando abriu, dentro havia uma carta, escrita com uma mistura de raiva e delicadeza. Ele descrevia, linha por linha, aquelas pequenas coisas que fizeram de casa um lugar onde ele já não se sentia inteiro. A comparação com os outros, as correções sem escuta, a pressa que tratava qualquer emoção como inconveniente. Eu me senti pequeno demais para dividir o que sinto em voz alta, escreveu. Vocês nunca perguntaram se eu tinha medo do futuro, se eu tinha fome de afeto. As palavras, simples e diretas, feriram de uma forma que os gritos nunca haviam conseguido. Era uma exposição do acúmulo, e os pais, finalmente, olharam para aquilo como o que era. Um balanço doloroso de negligências diárias que se transformaram em ausência. O choque fez com que, pela primeira vez, Marcos e Júlia se sentassem frente a frente sem urgência no olhar. Não havia explicações prontas, nem soluções milagrosas. O que havia era o silêncio pesado de quem percebe que contribuiu para a própria perda. Eles reviveram cenas com a clareza de quem remonta um quebra-cabeça. Lembraram do jogo que perderam, do conselho dado em tom de correção, da mensagem respondida com impaciência. Júlia lembrou-se do dia em que comparou o desempenho escolar de Tiago com o do vizinho, e numa fração de segundo percebeu o eco daquela frase na carta. Marcos, que sempre pensou que disciplina era a forma mais eficaz de preparar um filho para a vida, viu que a autoridade sem presença vira um tipo de abandono. Nos encontros com amigos e com um terapeuta que aceitaram procurar, cada memória parecia reforçar a mesma ideia.
Não houve um erro grandioso, mas uma série de pequenas faltas de presença. Entenderam que ouvir não é o mesmo que consertar, que interromper para oferecer um remédio rápido não substitui a ação de acolher. A compreensão trouxe culpa, é claro, mas também um mapa mínimo das mudanças possíveis. Eles começaram a praticar perguntas abertas em vez de soluções prontas, a reservar uma noite da semana sem celulares para realmente conversar, a pedir ao filho que falasse sem prometer respostas imediatas. Ainda assim, sabiam que o estrago não se desfazia como mágica. Tiago precisava decidir se voltaria e, se voltasse, como faria para confiar de novo. Não havia garantias de retorno. Havia apenas a consciência de que os silêncios tinham sido cúmplices e que, para reparar, era preciso muito mais do que presentes ou pedidos de desculpas expostos na mesa. Era preciso consistência, o tipo de trabalho cotidiano que se confunde com paciência. Eles passaram a anotar pequenas vitórias. Uma ligação que durou mais que o necessário, um comentário sem julgamento, um abraço que não vinha acompanhado de conselhos. Essas pequenas mudanças eram a tentativa de reconstruir uma linguagem perdida. Com o tempo, Tiago respondeu a uma mensagem curta: "Posso voltar em visita no domingo?" Quando chegou, havia receio no ar e uma probabilidade prática de erro em cada gesto. O reencontro não foi triunfal nem imediato, foi tenso, cheio de pequenas hesitações. Havia quem dissesse que não devia voltar e quem desejasse que tudo fosse fácil. Eles encontraram uma forma de conversar, por vezes desconfortável, outras vezes sincera. Tiago falou sobre o que sentia sem teatralidade, e Marcos e Júlia ouviram sem transformar cada frase em uma ação corretiva. Não foi uma reconciliação total, foi um esboço de possibilidade. E essa abertura, por mais frágil que fosse, mostrou o princípio mais simples e mais difícil. O afeto precisa ser exercitado em detalhes repetidos. Pequenas atitudes têm poder de construir pontes, mas também de cavar distâncias. A diferença está na atenção que damos ao cotidiano. No fim das contas, a lição veio sem moralismos, apenas com a crueza das consequências. Eles aprenderam que amar alguém em família não é apenas garantir conforto material ou oferecer conselhos. É manter a curiosidade viva sobre quem essa pessoa é por dentro, é perguntar sem pressa, é aceitar que algumas respostas demoram para surgir. A reparação exigiu tempo, paciência e uma aceitação real de que nem tudo voltaria ao que era antes. Alguns hábitos mudaram, outros insistem em reaparecer, mas a casa deixou de ser apenas um conjunto de cômodos sincronizados por rotinas. Passou a ser um espaço onde, ao menos, se tenta entender antes de consertar. E se há um consolo, ele mora numa ideia simples. Quando percebemos a distância que criamos, ainda existe a possibilidade de atravessá-la. Não com gestos grandiosos, mas com muitos pequenos que, somados, podem transformar o silêncio em conversa e a ausência em presença.